Olá, eu vou mostrar para vocês alguns painéis interessantes a partir da discussão de mortalidade e as causas, né? A gente tem vários painéis que são advindos do governo federal e eles têm uma granularidade excelente por municípios, né? Então a gente tem o painel da mortalidade, da natalidade, um panorama das cidades, o Vigitel, que é um inquérito muito interessante sobre atividade física, alimentação, Covid-19. Vamos abrir o painel cidades, que é esse aqui. Esse painel ele tem uma capacidade de identificação de muitas doenças, né? E traça um panorama bastante diversificado. Por exemplo, saúde ambiental, né? Doenças relacionadas à poluição do ar. E ele traz um mapa, olha que interessante. E tem um ranqueamento, né? Os gráficos, as notas metodológicas e um panorama comparativo, né, entre os municípios. Aqui, na verdade, eu selecionei o município de Vitória, mas a depender da informação, vem muitas opções para a gente recorrer, né? Então, taxa de motorização, que é uma outra informação, né? Comparativos também do município em relação ao contexto estadual, regional e nacional, né? Observem que ele vem do sistema do IBGE, né? Advindo então da própria Sidra. Esse gráfico tem uma progressão por ano, né? Até o ano de 2019. Olha que interessante. Doenças relacionadas à exposição de água, saneamento, é a mesma coisa. Então a gente tem número de óbitos, né? Eu peguei apenas um indicador, né? Que é bem interessante. Mortalidade por acidentes e violências. Então tem todos os tipos de acidentes terrestres e homicídio também, né? Mortalidade de pedestre, homicídio, suicídio. Alguém perguntou isso pra gente, né? Taxa de mortalidade, então ele tem o valor absoluto, tem as taxas e os mapinhas também que a gente pode fazer o comparativo. Não deixem de consultar esse painel, ele é muito rico, tem uma diversidade muito grande, tá vendo? Dengue, cada item desse aqui tem uma informação. É bastante diversificado, objetivo e tem os mapinhas que são ótimos para a gente poder fazer os cruzamentos. Outra coisa interessante é que ele salva como CSV. Nesse ícone aqui é possível trazer essas informações numa planilha e manipular a informação posteriormente, tá? O painel de monitoramento dos nascidos vivos. Vamos imaginar que eu quisesse ter uma noção, são os nascimentos, né? A gente falou muito sobre taxa de nascimentos relacionados à escolaridade da mãe, né? Ou a idade. Então, por exemplo, mães, meninas menores de 14 anos. Então, é só fazer o filtro, normalmente, né? Tentem usar um ano inteiro, né? Não peguem em 2023, porque como o ano está em curso, a gente vai ter uma diferenciação, né, em relação à capacidade de mapear isso, né, para conseguir as taxas. Então, vamos pegar o último, né, 2022. E aqui, por exemplo, eu selecionei, e ele traz, selecionei os municípios, né, então ele traz aqui, mães de 0 a 14, 15 a 19. Eu poderia ter escolhido escolaridade, né, então dependendo do atributo, eu selecionei grupo etário da mãe. Tá vendo? Eu poderia escolher situação conjugal, né? Vamos atualizar aqui pra gente avaliar. Então, solteira, ele estabelece, né? Solteira, casada, viúva, separada, união estável. E aí raça, né? Se quiser cruzar também. Então, a gente tem, observem que a condição das meninas, né? A condição da grande maioria das mulheres, ela está estabelecida aqui, né, como solteira, né, no caso aqui dos municípios, tá vendo? Então é legal a gente consultar para a gente ter um panorama, né, eu acho que mais aproximado aqui da realidade. Então, a situação conjugal da mãe, no contexto
brasileiro, a gente vê grande parte dessas mulheres são solteiras. Algumas casadas, poucas viúvas, né? Aí tem união estável, também é um atributo interessante, né? Esse é um outro painel muito bacana de consultar. O outro diz respeito à mortalidade CID, né? O CID é aquele código que especifica, né, as doenças. Então eu selecionei aqui um tipo, né? Acidente de transporte, mas eu selecionei só pedestre. Então, observe que aqui a gente tem V01 a V09. Né? Eu poderia ter especificação de cada tipo de motivo, né? Colisão com veículo de pedal, colisão com moto, colisão com carro. Então, eu separei, né, um atributo geral. Mesma coisa, eu vou escolher aqui o ano de referência, o óbito por residência, a localidade do município, né, do estado e do município. Então, nesse caso, eu peguei Vila Velha, a gente atualiza esse campo e ele traz, né, o total, na verdade, é mortalidade, né, diferente de hospitalizações, né, que seria morbidade, né, ou internações hospitalares. Tem outro painel que a gente também consegue fazer essa extração e é bastante interessante. Aqui legal que a gente consegue trazer o arquivo CSV também, né? Puxando aqui, ó, a gente pode observar, vou abrir para vocês acompanharem juntos. A gente pode observar que a gente tem todas as colunas, né, estratificadas e o nome dos municípios, né? Aqui está aquele código nesse campo aqui. Lembra que eu falei constantemente de um código que identifica ou o SUS ou o IBGE, né? Então a gente pode fazer a união de tabela também por aqui, né? É uma outra possibilidade. Então é isso. Depois eu gravo um outro videozinho que eu acho que é bem didático. Só para lembrar, a gente tem o painel cidades. Deixa eu ver, cadê? Cidades sustentáveis aqui. Esse painel também traz algumas taxas, alguns indicadores relacionados à mortalidade. Na verdade, eu estou respondendo, né, a pergunta que fizeram ali no nosso Classroom, né, e estou indicando possibilidades. Então, saúde de qualidade, né? A gente tem alguns indicadores aqui, mortalidade materna na infância, por suicídio, mas ele traz um dado mais engessado, né? Então, quando a gente consegue estratificar isso e fazer os nossos filtros, fica um pouco mais detalhado, né? Um pouco mais aprimorado. Então, eu queria mesmo apresentar esses painéis aqui. Então, explorem, porque ele é muito intuitivo, tá? Tem muita coisa interessante que a gente pode recorrer para complementar as pesquisas. Na verdade, não tem um shape pronto. A gente tem que criar os nossos, seguindo aqueles procedimentos das colunas, tá? Como sugerido em sala de aula, gente. É isso. Até mais. Tchau, tchau.